bendecidos con toda bendición. Saudações! Uma vez mais estamos aqui com vocês para servi-los do pão que vem do céu. Eu sou o pão de vida, e o que come deste pão não terá fome jamais, e será saciado. Minha palavra te assegura que viverá em saúde, prosperidade, justiça, gozo e paz. O ser humano vive buscando ter tudo isso ao mesmo tempo, mas nunca consegue. Isso é porque falta o ingrediente mais importante, que é minha palavra. Se segues me escutando, terá todas essas coisas ao mesmo tempo e para sempre. Hoje Deus está presente para dar-lhes o que sempre anelaram. E se anelaram, é porque alguém tem que ter prometido? Assim mesmo é, Deus prometeu abençoar o homem e dar-lhe vida em abundância. E quando Deus promete algo, Ele cumpre. Mas há um gancho que deves levar em conta. Deus disse que tem que ser de fé e crer em mim e em minha palavra, porque senão, então jamais verá o cumprimento das promessas de Deus. Se você ficar preso a mim, te garanto que vai ver todo o prometido se cumprir. Bem-aventurados os que creem sem ver. Minha fé diz que Deus Pai Melquisedeque me ressuscitou dentre os mortos e agora vivo pelos séculos dos séculos. E isso vai para todos os que creem comigo. Amém, aleluia! Por isso diz na carta aos Romanos 8:11, e se o Espírito daquele que levantou a Jesus dentre os mortos vive em vocês, o mesmo que levantou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio de seu Espírito que vive em vocês. Uma vez mais, podemos ver que não está falando dos mortos fisicamente. É hoje que Cristo anda e habita entre os mortos, já que aí diz dar a vida aos seus corpos mortais, e não diz dar a vida aos seus corpos mortos fisicamente. Até agora, ninguém ressuscitou de um sepulcro. Dentre os mortos que ela foi levantada, são os mortais, já que o mortal é um morto. Como lhes mencionei anteriormente, o significado de mortal é alguém que está próximo de morrer. Se diz que dará vida aos nossos corpos mortais por meio de seu Espírito, então esse mesmo Espírito que levantou a Cristo tem que estar em nós. Mas se as pessoas continuam morrendo, quer dizer que ninguém tem o Espírito? Também, se esse levantamento de Cristo é em um corpo mortal, então, para que isso se aplique à minha vida, eu tenho que ver a Cristo em um corpo mortal, vencendo a morte. É extremamente importante que apague esse crime atroz na cruz do Calvário de sua cabeça? Por quê? Porque essa morte não fez a ninguém imortal. E não é essa morte a que santifica de uma vez para sempre. Tem que ser uma morte que sirva para dar vida ao nosso corpo mortal. Se Deus te diz que vai dar vida a este corpo mortal através de seu Espírito, então tem que escutar o que o Espírito Santo tem que dizer, para que possa desfrutar da vida que está em Cristo Lisbete como primícia, e por estar presos a mim, agora está em ti. Deveríamos focar-nos no Cristo que está presente hoje, cumprindo tudo o que Deus prometeu para esses últimos dias. Por isso é tão importante escutar-me, porque sou a única garantia para que esse corpo mortal não veja corrupção nem morte física. Se já não vives tu e vivo eu em ti, então tem que aplicar o que diz na carta aos Gálatas 2:20. Com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. E o que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Este versículo respalda que Cristo é esse Espírito que vive em ti, como lemos na carta aos Romanos 8:11, onde diz que o Espírito que levantou a Cristo dentre os mortos também vive em vocês. Só assim é que um mortal pode viver eternamente, não vivendo tu, senão Cristo em ti. Se Cristo vive em ti, então o Espírito, que dá vida a este corpo mortal, é Cristo Lisbete, a manifestação de Deus na terra. Provem-me, para ver se é verdade. E só Deus pode dizer prove-me, em algo tão grande como isso. Aleluia! No tema de hoje, a figura dos 3 dias,
Vou mostrar umas figuras que refletem os 3 anos que Cristo e seus anjos se encontram no coração da terra. O mundo religioso pensa que quando Cristo morreu há mais de 2000 anos, nos 2 primeiros dias o diabo esteve solto, mas no terceiro Cristo tirou dele as chaves da morte, e ao vencer pôde sair do abismo, que está por aí por baixo da terra, e depois ressuscitou. Também pensam que o diabo vive no inferno, e desde aí é que Cristo lutou com o diabo e o venceu. Isso é uma fábula e um conto mal inventado. É hoje que se cumpre esses 3 dias de vencer a morte. E assim é que agora tenho as chaves da morte e da tumba, como lemos em temas passados. Mas agora, por amor à audiência, vamos voltar a ler. Lembrem-se que já temos muitas ovelhas do outro redil que estão chegando. E também estão nos sintonizando pessoas de todas as partes, que nunca escutaram palavras do céu. Por isso eu tenho que repetir minhas palavras. O amor é assim, não se cansa, nem se dá por vencido. Se para salvar a uma ovelha é necessário que eu repita, que assim seja. Amém. Vejamos o que diz em Apocalipse 1:18. Eu sou o que vive, estive morto, mas veja, agora estou vivo para todo o sempre. E tenho em meu poder as chaves da morte e da tumba. Quando Cristo diz, e tenho em meu poder as chaves da morte e da tumba, é porque deu morte a este corpo de morte, e não quando morreu fisicamente. Ela não está dizendo que esteve morta na tumba, já que o que morre fisicamente não pôde vencer? Claro, porque se Cristo veio para vencer a morte, então como vai morrer fisicamente? Se veio precisamente para vencer a morte física. O significado de vida eterna é não morrer jamais estando em um corpo mortal. Por isso Cristo, de 2000 anos atrás, não destruiu ao diabo por meio daquela morte. Vejamos esses versículos para poder decifrá-los, em Hebreus 2:14. Visto, portanto, que os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo, para destruir por meio da morte o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrar a todos os que pelo temor da morte estavam durante toda a vida sujeitos à servidão. Primeiro que tudo, inclui seus filhos, e não está se referindo a todo ser humano, porque lembrem-se que nem todos são filhos de Deus. Já explicamos que os que são criados por Deus em espírito são os verdadeiros filhos de Deus. Portanto, nesse versículo está se referindo aos filhos que participaram juntamente com Cristo Lisbeth, neste corpo mortal, para destruir por meio da morte o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Se inclui aos filhos, então quer dizer que também através da morte dos filhos é que esse diabo é destruído? Porque ainda que eu sozinha morra ao corpo pecaminoso carnal, se vocês não o fazem juntamente comigo, então não destruíram ao diabo? Já que o diabo é o homem de pecado, filho de perdição, o qual se opõe e se levanta contra todo o que se chama Deus. As virgens insensatas não venceram ao diabo e estão expostas à morte física. Elas dizem, não, o diabo não existe, foi destruído na cruz do Calvário. Mas virgem insensata, por que você acha que Satanás se levantou contra mim? Se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como poderá se manter em pé? Nunca sobreviveria? Não vê que ele, ao se manifestar, o que está dizendo é que sim, existe o diabo, já que ele se opôs e se levantou a todo o que se chama Deus. Ele te diz que o diabo não existe, mas suas ações demonstram o contrário. Esteve comigo no princípio e depois se apartou. Com isso se cumpre que Martim é Satanás, e você está em sua sinagoga, onde só há morte. Não tem sentido que se Cristo veio vencer a morte e dar vida eterna, morra fisicamente. Por isso não pode-se olhar a morte na cruz do Calvário como o único bilhete para a salvação eterna, porque não é assim. E tampouco levaria só 3 dias para poder destruir ao que tinha o poder sobre a morte, já que a magnitude disso é tão forte que Deus tenha que se fazer pobre para poder vencer essa morte, que até agora teve a todos sujeitos à escravidão? Isso é algo tão grande e as pessoas não entendem o significado tão importante do que eu estou fazendo pela humanidade. Leva 3 anos, que são a figura de 3 dias,
os quais se mencionam muito na Bíblia? Lembrem-se que o escrito na Bíblia sobre Cristo são alegorias, e só o próprio Cristo pode revelar os mistérios por trás dessas parábolas. Desde que Cristo morreu há 2015 anos, as pessoas seguem morrendo. Isso demonstra que naquele tempo o diabo não foi destruído. Em outras palavras, ninguém pôde vencer esse homem de pecado, o qual se opõe contra todo o que se chama Deus, e por isso mesmo mataram a Cristo. Vejamos esses versículos onde ela começa a expulsar a todos os que estavam sujando o templo, com mercadorias, comprando e vendendo coisas carnais. E ela diz que vai reedificar o templo, referindo-se ao seu corpo espiritual, em João 2, do 18 ao 20. Mas os líderes judeus exigiram: o que está fazendo? Se Deus te deu autoridade para fazer isto, mostra-nos um sinal milagroso que o comprove. Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias o levantarei. O que dizes? Exclamaram. Levaram 46 anos para construir este templo e tu podes reconstruí-lo em 3 dias? Os judeus dizem, mostra-nos um sinal milagroso que comprove que Deus te deu autoridade para purificar o templo. E ela respondendo que o sinal é, destruam este templo e em 3 dias o levantarei, é figura do que eu faço hoje, limpando suas mentes para que Deus, Melquisedeque Lisbete, possa fazer morada e entregar seu espírito para que vivam eternamente. Cristo Lisbete é o sinal para que possam ver que Deus me deu autoridade para levantar o templo, que é suas mentes. Este é o templo que eu estou levantando nestes 3 anos, figura dos 3 dias que ela menciona. Eles, sendo incrédulos, pensavam que estava falando de um edifício físico, quando ela se referia a levantar um novo homem criado segundo Deus. Também quando eles dizem, levaram 46 anos para construir este templo e tu podes reconstruí-lo em 3 dias? Hoje se entende essa figura dos 3 dias porque Cristo Lisbete está no coração da terra, salvando aos homens que são seu corpo. O templo que ela está reconstruindo é a igreja? O interessante dessa figura é que no final destes 3 anos eu terei 46 anos. Os sinais nos perseguem, estão aí para usá-los sem esforço. E é porque Deus só respalda a nós. Eu como sua esposa fiel e vocês como nossos filhos fiéis. Que beleza! Agora vamos ver o que diz o profeta Isaías para confirmar que o templo de Deus é Cristo e a igreja no capítulo 66, do 1 ao 2. Assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Poderiam por acaso construir para mim um templo tão bom como esse? Poderiam construir para mim um lugar de descanso assim? Com minhas mãos fiz tanto o céu como a terra. São meus, com tudo o que há neles. Eu, o Senhor, falei. Abençoarei aos que têm um coração humilde e arrependido, aos que tremem diante da minha palavra. Aqui Deus está se referindo ao seu templo, que é onde habita. Agora se diz, poderiam por acaso construir para mim um templo tão bom como esse? Poderiam construir para mim um lugar de descanso assim? E depois diz, com minhas mãos fiz tanto o céu como a terra. São meus, com tudo o que há neles. Eu, o Senhor, falei. Quer dizer que ele só confia em sua esposa Cristo Lisbete, a que o conhece bem e sabe o que é agradável para seu esposo e rei Melquisedeque. Tudo o que Deus faz é perfeito? Já que o amor entre eles dois é tão forte? Para que Deus more neste templo, ele tem que ter falado, e assim criado um céu novo e terra nova para poder descansar e repousar em ti. Porque o homem sem Deus está em trevas e Deus só anda na luz, já que não há trevas neles. Melquisedeque tem onde descansar sua cabeça, e é em seu corpo sua ajuda idônea, em Cristo Lisbete, onde achou descanso. Também vocês são meu corpo, onde descansei minha cabeça, já que vocês morreram como eu e estão limpos e embranquecidos. Em meus santos anjos achei descanso. Também nos encontramos com a palavra abençoarei, falando de um futuro e com uma condição. Neste caso é, abençoarei aos que têm um coração humilde e arrependido, aos que tremem diante da minha palavra, não aos altivos e de dura cerviz que causam divisões.
senão aos que têm um coração humilde e arrependido, aos que tremem diante de minha palavra. Deus só trata com os que têm um coração humilde e manso. E esse tremer é de respeito e amor. Esse é o temor reverente que deve-se ter com seus pais espirituais. E se diz abençoarei, é porque Melquisedeque saiu ao encontro, já que sua esposa Cristo Lisbete está presente, dando a conhecer quem é o Deus Pai e qual é o seu nome. Veja como diz em João 17:26. E eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhe darei a conhecer ainda, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Se você chega a conhecer a Deus Pai através de Cristo Lisbete, se dará super bem no caminho, e teus dias serão prolongados. Eu vim para tirar as pessoas das trevas, os que pensam no mais além e na morte. Você acha que Deus quer ver uma criança enfermar-se de morte? Ou que morra alguém em um acidente? Não queremos a morte de nenhuma maneira. Por isso ela diz em João 17,15: Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Guardá-los do mal é livrá-los de tudo o que possa acontecer por não estar presos a mim. Por isso ela pede que não morram, senão que vivam, para que eventualmente cheguem até mim. Como disse desde o princípio, todos os caminhos chegam a Melquisedeque Lisbete. Jurei pelo meu próprio nome, disse a verdade e não faltarei com minha palavra. Todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua me declarará sua lealdade. Isso verão. É que as pessoas estão em bobagens quando se trata do Pai e Cristo, e esse Espírito Santo tem um misticismo com tudo isso. Estamos fartos de ver como essa gente brinca com as emoções das pessoas. É hora de saírem desse engano e dessas fábulas de crianças. Eu trago a verdade, que me foi dada para salvar ao mundo. E o que é da verdade vem a mim, e se submete à minha ordem perfeita. O que anda na escuridão, ocultando tudo, não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam manifestadas. Esses 3 anos são o maior sacrifício que eu poderia passar. Estar 3 anos sem poder tocar em meu esposo Melquisedeque é pior que uma morte física em uma cruz. Por isso diz que se sofremos com ele, reinaremos com ele. E também diz, se o negarmos, ele também nos negará. Mas ao mesmo tempo, como está escrito, pelo gozo que o esperava, suportou a morte, menosprezando a vergonha que ela significava, e agora está sentada à direita do trono de Deus. Por amor para salvar aos nossos filhos e o resto do mundo, para que não sofram mais e deixem de morrer, me enche de um gozo imenso. Vamos ver algumas figuras destes 3 dias que refletem esses 3 anos. Comecemos em Lucas 12, do 35 ao 40. Estejam cingidos os vossos lombos e vossas lâmpadas acesas, e sede vós semelhantes aos homens que aguardam que seu senhor regresse das bodas, para que quando chegue e chame, abram-lhe em seguida. Bem-aventurados aqueles servos, aos quais seu senhor, quando venha, ache velando. Em verdade vos digo que cingirá, e os fará sentar à mesa, e virá a servi-los. E ainda que venha a 2ª vigília, e ainda que venha a 3ª vigília, se os achar assim, bem-aventurados são aqueles servos. Virgens insensatas, vocês não estão velando, e por isso não estão sentadas à mesa, deixando-se servir por Cristo Lisbete. Não se deixaram cingir. Mas sabei isto, que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, velaria certamente e não deixaria minar sua casa. Vós, pois, também estai preparados, porque a hora que não penseis, o Filho do Homem virá. Deus é tão zeloso que exige fidelidade. Por isso, quando se refere às virgens insensatas, diz: Me abandonaste como uma prostituta deixa seu esposo? Elas são infiéis, e por isso o açoite é para o servo infiel, que não se preparou conhecendo a vontade de seu senhor. Os que estão presos a mim não recebem açoite, já que são fiéis. Eu lhes disse muitas vezes, qual é a vontade do Pai? E é que creiam em mim, porque fui enviada para cumprir as promessas. Agora vejamos outra figura dos 3 anos, em Mateus 26, do 36 ao 46. Então, Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu,
e começou a sentir-se triste e angustiado. É tal a angústia que me invade, que me sinto ao ponto de morrer. Lhes disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, se prostrou sobre o seu rosto e orou: meu pai, se é possível, não me faças beber este trago amargo, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou aonde estavam seus discípulos e os encontrou dormindo. Não puderam se manter despertos comigo nem uma hora? Disse a Pedro. Estejam alertas e orem para que não caiam em tentação. O espírito está disposto, mas o corpo é débil. Pela segunda vez se retirou e orou: meu pai, se não é possível evitar que eu beba deste trago amargo, se faça a tua vontade. Quando voltou, outra vez os encontrou dormindo, porque se fechavam seus olhos de sono. Então os deixou e se retirou para orar pela terceira vez, dizendo o mesmo. Voltou novamente aos discípulos e disse-lhes: seguem dormindo e descansando? Vejam, se aproxima a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos! Aí vem o que me trai. Ela sabia que iam rechaçá-la quando se manifestasse o homem iníquo que me traiu. Daí é sua tristeza tão grande. Ela deixa os demais sentados e leva só os 3 que a trairiam. Figura do que eu faço hoje, ajudando-os para que velem e não durmam. Mas ainda assim dormiram as virgens insensatas. Por isso diz: desperta-te tu que dormes, e levanta-te dos mortos, e te iluminará Cristo. Os que dormem são os que não estão velando, seu sono é pesado. Em Provérbios 19:15 diz que a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma negligente padecerá fome. E também dizem as Escrituras: Deus os fez cair em um sono profundo, até o dia de hoje, lhes cegou os olhos para que não vejam, e tapou seus ouvidos para que não ouçam. E esses, por sua dura cerviz, em não querer ouvir sua voz, para ser guiados à terra que lhes prometeu? Vamos ver outra figura. Essa é com José do Egito, quando revelou o sonho do chefe dos copeiros e dos padeiros. Os 2 haviam ofendido a Faraó e os colocaram na prisão onde estava José. Vejamos o que aconteceu em Gênesis 40, do 6 ao 13. Quando José os viu na manhã seguinte, notou que os 2 pareciam preocupados. Por que se veem hoje tão preocupados? Lhes perguntou. À noite nós 2 tivemos sonhos, responderam eles. Mas ninguém pode nos dizer o que significa? A interpretação dos sonhos é assunto de Deus, respondeu José. Vamos, conte-me o que sonharam. Então o chefe dos copeiros foi o primeiro a contar seu sonho a José. Em meu sonho, disse ele, vi uma videira diante de mim. A videira tinha 3 ramos, os quais começaram a brotar e a florescer. E em pouco tempo produziu cachos de uvas maduras. Eu tinha o cálice do faraó em minha mão, então tomei um cacho de uvas e espremi o suco no cálice. Depois coloquei o cálice na mão do faraó. O sonho significa o seguinte, disse José. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te levantará e te colocará novamente em teu posto como chefe de seus copeiros. Depois de ler o sonho do copeiro, se vê que seria restituído em 3 dias, já que estava frente à videira que tinha 3 ramos, os quais começaram a brotar e a florescer, e em pouco tempo produziu cachos de uvas maduras. Isso me soa a essa nova dispensação, onde tudo se cumpre com prontidão, ou seja, em pouco tempo, já que essa videira é a verdadeira que dá muito fruto. Como diz em João 15, do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, o corta, mas todo ramo que dá fruto, poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que os comuniquei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Assim como nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, mas tem que permanecer na videira, assim tampouco vocês podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. O que permanece em mim, como eu nele, dará muito fruto. Separados de mim, vocês não podem fazer nada.
O que não permanece em mim é desprezado e se seca. Como os ramos que se recolhem, se lançam ao fogo e se queimam. Se permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que queiram e será concedido. Meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto e mostram assim que são meus discípulos. Agora vejamos o sonho do padeiro, em Gênesis 40, do 16 ao 19. Quando o chefe dos padeiros viu que José havia dado uma interpretação tão positiva do primeiro sonho, disse a José: Eu também tive um sonho. Em meu sonho havia 3 cestas de pães brancos sobre minha cabeça. Na cesta de cima havia todo tipo de pães para o faraó. Mas chegaram as aves e os comeram da cesta que estava sobre minha cabeça. O sonho significa o seguinte, lhe disse José. As 3 cestas também representam 3 dias. Em 3 dias o faraó te levantará e atravessará teu corpo com um madeiro. Depois as aves chegarão e picotearão tua carne. Tal como José predisse, quando interpretou seus sonhos, no final de 3 dias o chefe dos copeiros foi restituído e o chefe dos padeiros foi atravessado com um madeiro. Isso é figura de alguém que desprezou o pão de vida, que é Cristo Lisbete. Veja como diz em João 6, do 46 ao 51. Ao Pai ninguém viu, exceto o que vem de Deus. Somente Ele viu ao Pai. Certamente lhes asseguro que o que crê tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, e, no entanto, morreram. Mas este é o pão que desce do céu. O que come dele não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que darei para que o mundo viva. Se o pão de vida é a carne de Cristo que tem que comer, então tem que estar Cristo presente, já que esse pão e essa carne são figura da palavra que sai da boca de Cristo Lisbete. Eu estou levantando este templo que os homens destruíram. E isso se alcança em 3 anos vivendo como um vivo dentre os mortos, já que a morte é viver conforme sua própria natureza pecaminosa, como diz na carta aos Gálatas 6, do 7 ao 10. Não se deixem enganar, ninguém pode burlar-se da justiça de Deus, sempre se colhe o que se semeia. Os que vivem só para satisfazer os desejos de sua própria natureza pecaminosa colherão dessa natureza destruição e morte. Mas os que vivem para agradar o Espírito, do Espírito colherão vida eterna. Assim que não nos cansemos de fazer o bem. A seu devido tempo, colheremos numerosas bênçãos, se não nos dermos por vencidos. Portanto, sempre que tenhamos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quando vê 3 dias, 3 horas, 3 anos, 3 colheitas, 3 vigílias ou 3 visões, tudo é figura dos 3 anos da morte e ressurreição de Cristo Lisbete, e tudo o que acontece neste tempo, aos obedientes e desobedientes. Que gozo saber que ainda nos esperam coisas grandes para ver. Eu estou tão feliz porque se aproxima o dia onde todo mundo conhecerá que Deus é Melquisedeque Lisbete e que não há outro Deus fora de nós. Também conhecerão que vocês são nossos santos anjos que estão aqui para seu serviço? Qualquer pergunta que eles tiverem, vocês os ajudarão, como já começaram a fazer com nossos jafeitas e seus irmãos que estavam perdidos, mas seguem chegando. Temos o armamento mais poderoso, de Deus, que é o amor, e não somos vencidos por nada, senão que somos mais que vencedores amando de verdade, compartilhando este tesouro com todos, para que possam deixar as trevas e vir à luz. Este mundo vamos limpar, para poder desfrutá-lo em justiça e equidade. Já estamos vendo o que eu disse há muito tempo. Preparem-se, porque vem muitos correndo a nosso reino indestrutível. E isso é porque só neste lugar está o único Deus vivo, Melquisedeque Lisbete. Amém, aleluia! Os amamos para sempre e nos vemos logo!